Boa tarde, pessoal. Estamos hoje aqui com o professor Marcelo Henrique Salviano de Faria e vamos apresentar o título Efeito Agudo e Crônico do Exercício Físico sobre os níveis plasmáticos e urinários de moléculas do sistema renina-angiotensina. Marcelo, seja bem-vindo, a palestra é toda sua. Ok. Pessoal, obrigado, então, pelo convite, né, de estar aqui com vocês, podendo compartilhar, né, os nossos resultados que a gente tem feito nos últimos anos. Eu, então, sou de Belo Horizonte, né, trabalho nas faculdades do UniBH e a UNA, que são faculdades do mesmo grupo, né, que é do grupo ANIMA. E quando eu comecei a trabalhar no UniBH, né, em 2014, eu encontrei um professor Albenar, né, na faculdade, que ele já trabalhava, né, dava aula na Universidade Federal, e nós ficamos, né, conversando que naquele momento que eu tinha voltado para a área acadêmica, né, eu já entrado, né, que eu havia feito terminado em 2012 na UFMG, na Escola de Educação Física, na área de Fisiologia. Com essa volta minha para a acadêmica, dando aula no UniBH, eu tinha interesse, então, de repente, né, para pós-graduação e, de repente, fazer o doutorado. E nós ficamos, né, conversando por um tempo, o professor Albenar saiu do UniBH, porque passou no concurso da faculdade em Ouro Preto, e um tempo depois, o professor Albenar me liga, né, o Marcelo, surgiu uma oportunidade, dentro da minha linha de pesquisa, o professor Albenar trabalha com inflamação, exercício, estresse oxidativo, e surgiu uma oportunidade de uma vaga de doutorado lá na Faculdade de Medicina. Eu falei assim, olha, que bom, mas já tem um tempo, né, que eu não trabalho, não estudo tanto essa área de inflamação, tirando aqueles contatos que a gente estava tendo, né, foi pouco tempo, né, que a gente se encontrou na faculdade, para logo depois ele passou no curso. Falou, não tem problema, a gente amadurece esse projeto, né, eu te apresento para a professora Ana Cristina Simões, da Faculdade de Medicina, que, se der tudo certo, é orientadora, e ela gosta muito, né, ela pratica atividade física regular, ela gosta muito do assunto, e ela já tem um aluno de mestrado, né, então ela já está começando uma linha de pesquisa dentro do laboratório dela, que é o laboratório disciplinar, né, dentro da Faculdade de Medicina. Então, apesar de ser dentro da medicina, ela tem alunos fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, e agora ela está começando uma linha na área de educação física. Então, já tem um aluno de mestrado lá, que acabou de entrar, e se der tudo certo, você pode seguir estudando processo inflamatório, que a professora Ana, a linha de pesquisa da professora Ana, que é o sistema renina-angiotensina. Ótimo, né? Se a gente puder fazer uma coisa que ali é a nossa prática, e ainda a gente vai ver as questões fisiológicas, vai ser interessante. E foi assim, né, que começou a minha volta para a área acadêmica, né, a partir desse contato que eu tive com o professor Albenar. Então, eu encontrei com ele em 2014, 2016, né, eu entrei para pós-graduação em medicina molecular, né, passei pelo processo seletivo, e nós começamos a desenvolver, né, esses trabalhos. Então, foi o professor Daniel Massotti com o mestrado, e eu, né, com o doutorado. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente desenvolveu, né, desde 2016, que foi, então, o efeito agudo e crônico, né, do exercício físico sobre os níveis plasmáticos e urinários das moléculas do sistema renina-angiotensina. Então, a gente sabe que a atividade física é utilizada, né, como exemplo, né, o
treinamento de força, o aeróbico, a melhora do condicionamento, né, físico, também com objetivos, né, um forte, as pessoas procuram muito atividade física também com objetivo estético, mas também porque a atividade física ela oferece proteção, né, contra inúmeras doenças, né, inúmeras enfermidades. A gente sabe que a atividade física ela pode servir para a prevenção, né, de doenças, por exemplo, mas está utilizada no tratamento dessas doenças também. Então, não só, né, a gente sabe que o sedentarismo, né, a obesidade são um fator de risco para o desenvolvimento das doenças, mas nós sabemos, por exemplo, também que o envelhecimento pode fazer com que as pessoas venham a apresentar essas doenças crônicas simplesmente, né, pelo fator das pessoas estarem envelhecendo. Mas, como essa revisão de 2019, a prática de atividade física também pelo idoso pode fazer que esse indivíduo, né, melhore, por exemplo, o perfil lipídico do sangue dele, né, melhora a sua função vascular, né, a gente já sabe, né, principalmente nesse período de pandemia, né, tem falado tanto, né, na questão da atividade física, o sistema imunológico. Então, a gente pode falar que a atividade física pode melhorar a função do sistema imunológico, né, aumenta a magra, o ganho de força, melhora da capacidade oxidativa, melhora a função e a mobilidade, né, e também, né, lógico, né, a questão da melhora da composição corporal, né, como eu disse aqui, aumentando a massa magra, mas também ajudando a reduzir a quantidade de gordura corporal. Nós sabemos que o exercício físico, a partir do momento que a gente contrai o músculo na atividade física, nós podemos, de forma autócrina, né, ou seja, né, quando a gente contrai o músculo, a gente pode produzir, por exemplo, citocinas, né, peptídeos, que vão atuar no próprio músculo, como no caso da IL-6 aqui, né, aumentando a lipólise no próprio músculo, né, algumas citocinas, elas estão relacionadas com os mecanismos de hipertrofia, uma paráquina e endócrina também, né, se a gente pensar, lisina, né, interleucina 6 vão atuar no tecido adiposo branco também, aumentando a lipólise. A irisina, a gente sabe a capacidade, né, de provocar um aumento, né, da produção de energia, né, no tecido adiposo, provocando o que a gente chama de Browning, né, e a irisina é bem interessante, que ela é uma citocina que a gente sabe que ela só é produzida a partir da contração muscular realmente. Se não tiver contração fácil, se o indivíduo não se exercitar, né, não há produção da irisina, né, e órgãos, né, como os vasos também, né, melhorando a função endotelial, revascularização. Então, a prática de atividade física vai fazer que haja o que é chamado de, ou seja, né, uma conversa do músculo de outros órgãos com vários outros órgãos, né, isso é bem... Não diferente disso, né, a gente tem o sistema renina-angiotensina, né, o sistema angiotensina, nós podemos dizer que ele começa aqui com a produção do angiotensigênio, né, que derivado pela renina, vai ter a produção aqui da angiotensina 1, né, essa angiotensina 1 vai ser pela enzima conversora de angiotensina, formando a angiotensina 2. Essa via, que é chamada de via clássica, né, enzima conversora de angiotensina, né, que é ACE, né, em inglês, ou ECA, angiotensina 2, e o receptor AT1, né, a via clássica, é também chamada de via pró-inflamatória. Essa via mais ativada, vamos dizer assim, né,
quando aparece mais os componentes dessa via, normalmente se relaciona com várias doenças, principalmente doenças cardiovasculares, doenças renais, né? Está relacionada a processos inflamatórios e fibróticos, por exemplo, nesses órgãos. Uma outra via que é muito importante no sistema renina-angiotensina é a inversora de angiotensina 2, angiotensina 1A7, receptor MAS, né? Essa via, ao contrário, né, e ela foi, se a gente for pensar bem, ela foi mais recentemente, até alguns anos atrás se conhecia essa via apenas, e sabia que ela tinha relação, né, com esses efeitos deletérios nesses. Mais recentemente, tem-se estudado essas vias que essa via é considerada uma contrarregulatória ou chamada também de via protetiva. Ou seja, né, ela tem uns efeitos contrários. Se essa via aqui, por exemplo, no sistema cardiovascular, é responsável, por exemplo, pela hipertensão, né, pela hipertrofia cardíaca, essa via, ao contrário, né, vai nos proteger, né, desses efeitos. Via contrarregulatória, conversora de angiotensina 2, angiotensina 1A7, receptor MAS, tem um efeito anti-inflamatório, antirremodelador e antiproliferativo. Ou seja, a via contrarregulatória é uma via renoprotetora, né, e cardioprotetora, vamos dizer assim. Ok? Pensando, então, nessas duas vias, né, a via clássica e a via contrarregulatória, pensar na razão, né, normalmente quando a gente fala de razão do sistema renina-angiotensina, seria angiotensina 2 dividido pela angiotensina 7. Tá? Quando, né, existe uma ativação maior da via clássica, enzima conversora de angiotensina ou angiotensina 2, né, quando a razão é aumentada devido a maior ativação desses peptídeos, né, a gente tem, por exemplo, aumento da pressão arterial, né, aumento de espécie reativa de oxigênio, né, aumento da fibrose, né, aumento do processo inflamatório, pró-inflamatório, e uma redução do óxido nítrico. Já, né, se a gente tiver, né, uma ativação maior da via contrarregulatória, né, que seria a angiotensina 1A7, enzima conversora de angiotensina 2, isso pode acontecer por uma ação exógena, né, da enzima conversora de angiotensina 2. Já tem estudos também fazendo essa administração da angiotensina 1A7, né? A gente vai fazer o quê? Reduzir a razão entre angiotensina 2 e angiotensina 1A7, uma maior ativação, né, desses componentes da via contrarregulatória. E aí, o que vai acontecer? Nós temos efeito na redução da pressão arterial, oxidativo, né, da fibrose, da inflamação, alteração maior, por exemplo, do óxido nítrico. E isso aqui também pode acontecer, gente, essa redução né, essa redução na razão entre angiotensina 2 e 1A7, o efeito de medicações, né? Não sei se vocês sabem, mas o losartan, que é uma medicação muito utilizada em pessoas com essas doenças cardiovasculares, por exemplo, o losartan é muito conhecido. Ele é um bloqueador de angiotensina 2, tá? A gente tem também o enalapril. Enalapril, o que é? Ele é um inibidor de ECA, tá? Então, a utilização dessas medicações também vão fazer com que se reduza a razão, uma menor expressão, por exemplo, da angiotensina 2, tá certo? Ou enzima conversora de angiotensina, tá certo?
Em 2018, né, quando a gente estava fazendo uma revisão para um trabalho que eu vou mostrar agora para vocês, se bem que esse foi para o meu doutorado. Esse aqui eu não tinha saído ainda esse estudo. Então, quando eu estava fazendo a revisão do meu doutorado, eu descobri esse artigo de revisão falando também do sistema renino-angiotensino, relacionado, por exemplo, a ativação, né, da via clássica, né, por hipertrofia do tecido adiposo branco. Então, em vermelho aqui, que está relacionado com a hipertrofia do tecido adiposo branco, né, vai ser causado, né, e esse artigo coloca, relacionados à ativação da via clássica. Ou seja, eu aumento o tecido adiposo, né, os componentes da via clássica vão ser mais expressos, reduzindo lipólise, né, reduzindo a adipogênese, aumentando a inflamação, né, e dando, por exemplo, resistência à insulina, né, levando o indivíduo, por exemplo, a desenvolver diabetes, tá certo? Mas, se eu, né, reduzo, né, o tecido adiposo branco, né, então vai estar aqui em verdinho, e a redução do tecido adiposo pode estar relacionada, então, a maior expressão da via regulatória, angiotensina A7 receptor MAS, que reduz a lipogênese, né, aumenta a lipólise, aumenta a lipogênese, reduz o processo pró-inflamatório, vamos dizer assim, né, reduzindo, né, a resistência à insulina. Então, o aumento do, né, o tecido tem uma relação forte com o sistema renina-angiotensina. Então, como é que ficaria? Se eu tenho, né, uma ativação maior desse sistema devido à obesidade, olha só, né, a ativação dessa via clássica pode provocar o que eles chamam de sarcopenia por obesidade. Então, o aumento do tecido adiposo, né, o aumento do tecido adiposo, aumenta a inflamação, aumenta a resistência à insulina, né, mas causa uma degradação proteica, né, por exemplo, sarcopenia. Também, na literatura, mostra também que pessoas, de repente, que, né, sedentárias ou que por algum problema de saúde reduzem a quantidade de atividade física ou mesmo ficam internados, eles perdem muita massa magra. E aí você vai fazer uma avaliação, né, do que está acontecendo com o sistema renina-angiotensina nesse indivíduo, há o aumento na atividade dessa via clássica. Não só a obesidade, mas a falta de atividade e movimento leva, né, a essa degradação que pode estar relacionada, e em alguns casos mostra essa relação com a via clássica. Se a gente começa, então, a praticar atividade física, né, por isso que é interessante que pessoas internadas comecem a se movimentar um pouco, vai fazer que haja uma ativação maior nessa via contrarregulatória, fazendo que tenha uma proteção, né, vamos dizer assim, a massa, né, desse indivíduo, né, no mínimo fazendo com que ele não perca, mas a gente sabe que o treinamento pode levar à hipertrofia também, certo? Então, você fazendo atividade física, no caso da obesidade, a gente reduz, né, a relação da obesidade com a atividade física, a gente pode ajudar esse tecido adiposo, né, aumentando a oxidação lipídica, né, reduzindo, né, aumentando a sensibilidade à insulina, aumentando a biogênese mitocondrial, provocando um efeito anti-inflamatório, protegendo esse tecido muscular. Né? Então, esse aqui é um estudo bem legal, mostrando, inclusive, o que a relação desse tecido adiposo com a massa magra, né, provocando essa sarcopenia aqui por obesidade. Então, a partir de 2016, com a entrada do professor Daniel no mestrado, né, ele começou no primeiro semestre, e a minha no segundo semestre de 2016,
tanto a professora Ana, né, em reunião com o professor, nós decidimos, né, fazer um levantamento do que existia na literatura envolvendo atividade física, né, e principalmente, né, a via contra-regulatória, porque quando a gente já olhava a literatura, a gente via que já existia alguns estudos, né, mostrando o que acontecia em relação à via clássica, a partir do momento que as pessoas se exercitavam. Mas, né, com essa revisão que fizemos em 2016, nós conseguimos publicar em 2017, nós encontramos, né, que a atividade física, né, quando era estudado o sistema renina-angiotensina, né, nós encontramos uma variedade, né, de protocolos, né, variedade, né, de períodos de treinamento, né, com os voluntários tinham diferentes status de treinamento, né, sedentários, treinados, pessoas doentes, que tomavam ou não drogas, mas também vimos que a maior parte dos estudos eram com animais. Então, pensando nessa variedade, que não eram muitos estudos, eram muito variados, para uma conclusão, a partir daí nós pensamos nos protocolos que eu vou mostrar para vocês. O professor Daniel estudando o exercício aeróbico e o exercício intermitente, né, e o meu foi com treinamento de força. Então, baseado nos estudos que nós encontramos, quando a gente foi estudar principalmente a via contrarregulatória, nós vimos que o exercício físico, né, com a prática da atividade de exercício físico, há uma redução na expressão, né, na produção dos componentes da via clássica, enzima conversora de angiotensina, né, a angiotensina 2 e o receptor. E há um aumento na expressão, né, exatamente dos componentes da via clássica, enzima conversora de angiotensina 2, angiotensina 7, massa receptor. Com isso, né, os estudos mostravam, né, os que nós encontramos, que o exercício físico produzia um efeito protetor, inflamatório, antifibrótico, músculo, né, mostrando uma resposta no sistema músculo-esquelético, né, no sistema nervoso central, né, causando o que a gente já vem falando, que é uma proteção cardiovascular e renal. Então, o professor Daniel, ele no final de 2018 e 2020, né, nós conseguimos publicar o trabalho dele. Nós analisamos 2 protocolos de treinamento aeróbicos. Esses 2 protocolos modularam, né, o eixo, né, contra-regulatório do sistema renina-angiotensina. Então, como é que nós realizamos esse estudo, né? Primeira coisa, na primeira sessão, fizemos as avaliações, né, com anamnese, eles responderam parquio, o IPA, ver a quantidade de atividade física que esses indivíduos, né, voluntários, já estavam fazendo, e realizaram o teste de Wingate. Numa segunda sessão, eles fizeram a avaliação da composição corporal e um teste de VO2, né? Esses testes e os protocolos, pessoal, foram todos realizados em cicloergômetro, ok? Na terceira sessão, né, separados por 7 dias, né, na terceira sessão, todos os voluntários, né, fizeram um exercício, né, intervalado de alta intensidade, que é o HIIE. E como que era esse exercício? Os indivíduos chegavam, né, coletavam sangue e urina, e aí eles faziam 5 minutos de aquecimento. Depois disso, fizeram, né, 10 estímulos de 30 segundos, né, vocês podem perguntar, por que 30 segundos? Um dos protocolos de teste de Wingate, né, ele tem a duração exatamente de 30 segundos. Então, vamos dizer assim,
Nesse dia, eles ficaram, fizeram 10 tiros, né, 10 estímulos, né, como se estivesse fazendo 10 testes de engage, vamos dizer assim. E eram 10 testes de 30 segundos, separados por 1 minuto de ao final do estímulo, eles fizeram 3 minutos de volta, e aí era coletado de novo sangue e urina, onde a gente ia avaliar os componentes do sistema de ensino. Ok? Na quarta sessão, 7 dias depois, esses indivíduos fizeram, né, um treinamento, um exercício contínuo, entre 60% e 70% da frequência cardíaca pico. Marcelo, como é que foi, qual foi a duração desse teste? Como a intenção do professor Daniel era equalizar, né, os dois treinamentos, ele pegou o trabalho total que os indivíduos fizeram na primeira sessão, então todos os indivíduos tiveram que fazer na primeira sessão, né, o treinamento intervalado. Então ele pegava, né, qual o trabalho que esses indivíduos realizaram nessa sessão e realizaram o mesmo na sessão onde eles realizaram o exercício contínuo. Então, vocês podem ver que, nas duas sessões, esse indivíduo foi parado através de um software. Então, a gente sabia qual que era o trabalho que eles estavam realizando nas duas sessões. Ok? Então, um dia fizeram o intervalado e, no outro dia, fizeram o contínuo para todos os voluntários. Então, aqui a gente tem a ação da amostra, né? Os indivíduos tinham por volta de 22 anos, 74 quilos e 600, índice de massa corporal de 24, percentual de gordura 10,27%, né? E aqui tem a avaliação do VO2, que deu 44,22 ml de VO2, e os resultados no teste de engage, né? Total, né, que eles e a potência anaeróbica que eles alcançaram no teste de engage. Então, a gente pode ver que a amostra foi uma amostra bem homogênea, né, no estudo do professor Daniel. E como resultado, né, dos dois protocolos, aqui a gente tem o protocolo intermitente, aqui tem o contínuo, a gente pode ver que se a nossa intenção era equalizar, né, os dois protocolos, a gente vê que no intermitente, o trabalho foi de 141,5 kJ e no 142,8, né, e pelo valor de P aqui a gente vê que não houve diferença significativa no trabalho dos protocolos. Já como esperado, né, na duração, enquanto no intermitente a duração foi de 21,69, né, 21 minutos, 69 segundos, no contínuo foi de 38,62 minutos, que o tempo de duração nos dois protocolos era diferente significativamente. Da mesmo modo, a intensidade, né, pela frequência cardíaca foi maior significativamente do que no exercício contínuo, e também foi maior, né, muito maior do que no exercício contínuo. Quando a gente avalia, né, que eu vou mostrar os dados principais do que temos nas moléculas do sistema de angiotensina, aqui a gente tem a enzima conversor de angiotensina e a enzima de conversor de angiotensina 2 no plasma. Encontramos que houve uma redução significativa na ECA, né, ou ACE, somente no protocolo contínuo. Já, né, na molécula da via respiratória, né, na ECA, nós tivemos um aumento significativo apenas no protocolo intervalado. Nós não tivemos diferença significativa quando nós avaliamos o contínuo. Então, aqui a gente pode ver
que cada molécula, né, modulou mais, né, cada um, né, em um protocolo de exercício. A ECA no contínuo, a ECA 2 no intervalado. Isso no sangue. Já na urina, né, quando nós avaliamos a inversora de angiotensina, nós encontramos um aumento significativo no protocolo contínuo. Já no intervalado, nós não encontramos diferença significativa quando avaliamos a enzima conversora de angiotensina na urina. Na angiotensina 1A7, também da via contrarregulatória protetiva, na urina, nós encontramos um aumento significativo nessa proteína, tanto no protocolo intervalado, quanto no protocolo contínuo. E quando nós comparamos também os dois protocolos, né, houve uma diferença significativamente maior, né, foi significativamente maior no exercício contínuo do que no exercício intermitente. Ok? Então, na urina, a gente consegue avaliar uma modulação, né, na angiotensina 1A7 nos dois protocolos. Ok? E na enzima conversora de angiotensina 2, nós encontramos uma alteração tanto no sangue quanto na urina, né? Mas essa diferença é encontrada em protocolos diferentes. Né? No sangue, a gente tem no exercício intermitente e na urina, no exercício contínuo. Para nós é bem interessante quando a gente avalia a razão, né? Então, quando nós vimos a razão, e a razão para nós aqui, normalmente, no sistema de angiotensina, a gente pega a enzima conversora de angiotensina e divide pela enzima de conversora de angiotensina 2, a ECA 2, e no plasma, nós tivemos razão significativamente maior, né, após ao final do protocolo, quando a gente avaliou o exercício contínuo. Na urina, né, essa diferença foi ainda maior, ou seja, a razão, né, que avaliou a razão entre 2 e angiotensina 2 no exercício contínuo é significativamente maior ao final do protocolo, ao final do exercício. Ok? Então, no estudo do professor Daniel, nós podemos ver que, né, houve uma modulação, né, diferente do protocolo em diferentes, né, componentes da renina-angiotensina. Então, tá? Então podemos dizer que a maneira que se comportou os componentes do sistema renina-angiotensina nos dois protocolos, né, essa modulação comparou os dois, o exercício contínuo com o exercício intermitente. Bem, né, depois a gente pode conversar sobre esses resultados do professor dele. Quando nós fizemos essa bibliográfica, né, que nós publicamos em 2017, nós verificamos que em humanos, né, não existia nenhum estudo que investigava o efeito do treinamento de força sobre o sistema renina-angiotensina. Então, essa revisão ajudou bastante a gente a pensar, né, já que a gente pensa em doutorado, né, a gente tenta assuntos que sejam inéditos, vamos dizer assim. Então, a partir dessa revisão, né, nós estudar, então, o efeito, né, do treinamento
de força sobre o sistema menino-angiotensina, e nós analisamos no meu estudo, né, o efeito desse treinamento em exercícios de membro inferior, certo? Então, nós publicamos que seria o efeito, né, ou seja, né, treinamento de força em membros inferiores modula, né, os níveis urinários, né, e sanguíneos do sistema renina-angiotensina em jovens saudáveis. E aí, como é que foi o protocolo que nós utilizamos, né? Então, foram 3 exercícios de membros inferiores, leg press 45, cadeira e mesa flexor. Então, foram esses 3 exercícios. Cada exercício foi realizado 3 séries, e cada série nós pedimos que esses indivíduos, sim, de 10 a 12 repetições. E nós fizemos isso porque o aumento da carga ao longo, né, do período de treinamento, que foram 10 semanas, esses indivíduos, se eles realizavam, né, 12 repetições em todas as séries, a gente aumentava a carga de treinamento daquele aparelho na próxima sessão. Então, vamos dizer assim, eu fui fazer o leg press, eu fiz 12, 12, 11. Não, se eu fiz 11, eu não aumento a carga. Mas na outra sessão eu fiz 12, 12, 12 no leg press, na próxima sessão eu aumentava a carga de treinamento. E isso podia acontecer com todos os aparelhos, aquela sessão, se acontecer eles fazerem 12, 12, 12, né, eu aumentava a carga de treinamento da posição. Ok? Então, essas repetições, elas tinham uma duração de 5 segundos, sendo que a contração era predominantemente excêntrica. Então, esses 5 segundos, 2 segundos era concêntrica e 3 segundos excêntrico. Ok? Nós demos 90 minutos de pausa entre séries, também entre exercícios. A carga utilizada foi 5% de 1RM. Para encontrar essa carga, a gente utilizou, né, o protocolo de Brise, em 1993, e esse protocolo foi realizado 3 vezes por semana, preferencialmente segundas, quartas e sextas, durante 10 semanas. Para avaliação da composição corporal, foi interessante que a gente utilizou, a gente conseguiu parceria, né, no Hospital das Clínicas, o Hospital da Dexa, principalmente para avaliar densidade corporal, mas a gente conseguiu fazer uma parceria porque a gente avaliou nossos voluntários para poder saber como é que foi o que aconteceu com a composição corporal desses voluntários ao longo, né, do nosso treinamento. E era bem interessante, porque como nós utilizamos só exercício de membro inferior, o DEXA, ele consegue segmentar, né, a composição corporal. Eu posso avaliar, por exemplo, só um braço, ou só o esquerdo, ou só o direito, ou só o tronco, ou só uma perna esquerda e a perna direita, né, até a cabeça, se a gente quiser, e eu tenho também a composição corporal total. Como eu utilizei apenas exercício de membro inferior, eu tenho, né, o que aconteceu com a composição corporal dos indivíduos quando eu comparei os valores pré e pós-treinamento, total, e o que aconteceu só nos membros inferiores. Então, foi bem interessante para nós a gente ter conseguido essa parceria. O desenho de estudo do meu trabalho ficou dessa maneira. Os indivíduos realizaram um período de familiarização. Após esse período de familiarização, porque os voluntários que participaram dos meus estudos, eles eram destreinados em musculação. Então, que as pessoas que se voluntariaram já estivessem há mais de 6 meses sem treinar, ou que nunca tivessem treinado. Como muitos deles nunca tinham treinado, né, então nem conheciam, de repente, os aparelhos, a gente passou por uma semana de familiarização. Após essa familiarização, nós realizamos a antropometria,
né, a gente já tinha pré-agendado o DEXA, fizemos o DEXA, e realizamos o teste para encontrar um RM. Na semana 2, né, que foi a semana subsequente, a gente começou o treinamento para o tratamento, sendo que na primeira semana a gente fez a coleta de, né, quando eles chegavam, a gente realizava a coleta de sangue e urina. Esses indivíduos faziam o nosso protocolo de treinamento e, ao final, a gente realizava de novo a coleta de sangue e urina. Lá na última sessão, então a gente fez isso na primeira sessão, né, eles treinaram 10 semanas, aí na última 30ª semana a gente fez a mesma, coletamos o material, eles realizaram o treinamento e a gente coletou o material, né, que foi aqui na semana 11. Na semana subsequente, nós realizamos novamente a antropometria desses voluntários. Então, do meu estudo, nós utilizamos uma amostra de 12 voluntários, com idade média de 23,42 anos, com a massa corporal de uma média de 75 quilogramas, estatura média de 173 centímetros, e o percentual de gordura em média de 26,2% de gordura. Nós podemos ver aqui, por essa tabela, que nos 3 aparelhos, né, esses voluntários aumentaram significativamente o peso desses aparelhos ao longo das 10 semanas. Né? Saíram, por exemplo, de 122 para 233 quilos no leg press, de 27 para 47 na cadeira extensora, de 26 para 38 na cadeira flexora, né? E esses valores eram significativamente maiores, né, no final do treinamento. Já a massa corporal desses indivíduos, né, ela não alterou ao longo, né, da sessão de treinamento. Né? Eles começaram com 75,4 e terminaram com 76. Os valores não são diferentes significativas. Mas houve uma redução significativa no percentual de gordura. Bem, então, se não houve, né, alteração na massa corporal, mas houve alteração no percentual de gordura, isso aconteceu por causa da hipertrofia. Então, o DEXA, né, nos mostrou que houve tanto uma hipertrofia, né, quando nós avaliamos a massa corporal total, quando nós avaliamos também só a massa magra. Então, esses valores significativos. Quando a gente avaliou a gordura corporal, não tivemos, né, apesar de ter reduzido aqui, né, essa diferença não foi significativa. Então, essa redução de percentual de gordura foi a aumento da massa magra, né? E como for exercício de membro inferior, nós vimos que foi realmente, né, devido a esses exercícios específicos para esses membros inferiores. Como o professor Albenar, né, que é meu orientador, os estudos dele são muito relacionados à inflamação, estresse oxidativo, já faz parte, né, da cultura nossa lá do laboratório, a gente avaliar o hemograma. E nós vimos que leucócitos, neutrófilos, monócitos, né, eles aumentam significativamente no treinamento de força agudamente. Então, nós encontramos aumentos dessas células tanto na primeira sessão quanto na última sessão. Os linfócitos aqui, por exemplo, eles aumentaram, né, na última sessão. E depois a gente chegou a fazer uma avaliação, vocês podem ver aqui, ó, os valores iniciais do neutrófilo, né, eles reduziram, e essa redução, né, foi significativa, né, quando a gente comparou os valores da primeira sessão, né, eles aumentam significativamente na sessão, mas cronicamente é uma redução nos neutrófilos. E o também nós avaliamos, e nós encontramos também uma significativa, tanto na primeira sessão, quanto na última sessão. Então, agudamente, né, nós tivemos um aumento significativo no lactato. Mas não houve diferença significativa quando nós comparamos, né, os valores pré e os valores
os valores da primeira sessão quanto os valores da última sessão. Então, parece, se a gente utilizar o lactato como uma variável para medir intensidade, que os aumentos de carga que nós fomos fazendo ao longo, né, e tinha aluno que quase que aumentava a carga semanalmente, outros até mais de uma vez por semana, né, nós conseguimos, ao que parece que, se a gente levar em consideração o lactato, que a carga de treinamento, se a gente levar em consideração o lactato, né, as intensidades foram parecidas. A gente viu que no estudo do professor Daniel, a enzima conversor de angiotensina 1, né, e a enzima conversor de angiotensina 2 foram moduladas. No meu estudo, né, no nosso protocolo de força, não encontramos diferença significativa nem na ECA, né, ou ECA 1, nem na ECA 2. Então, não houve modulação significativa nesses dois componentes da via clássica e nem da via contra-regulatória. Mas, né, encontramos alguns resultados interessantes quando nós avaliamos a angiotensina 2 e a angiotensina 1/7. No sangue, que no soro, né, nós temos uma diferença significativa. Aqui, ó, A e B, né, são o efeito agudo. O C e o D, que eu vou mostrar depois, são os efeitos crônicos. Então, aqui eu tenho, né, primeira sessão, sessão 1, e a última sessão 3, pré e pós. Então, na primeira sessão não houve significativa, já na última sessão, a angiotensina 2 no sangue aumentou significativamente. Já cronicamente, nós tivemos resultado semelhante, né? Quando a gente avaliou os valores pré, nós não encontramos diferença significativa, mas quando nós comparamos os valores pós, o pós da primeira sessão com o pós da segunda, encontramos um aumento significativo, né, quando comparado o valor pós com pré, né, na angiotensina 2 no sangue. Tá bom? Na urina, né, as diferenças foram mais, a gente consegue visualizar, né, melhor essas alterações. Então, nós tivemos um aumento significativo na primeira sessão, né, nós tivemos um aumento significativo também na segunda sessão da angiotensina 2 na urina. E também, quando nós avaliamos cronicamente, né, houve um aumento significativo da angiotensina 1, né, nos valores pré, em relação aos valores pré da última sessão comparados com os valores da primeira sessão, e também nos valores pós, né, da última sessão foram maiores significativamente do que os pós da última sessão, né? Então, em todas as situações utilizadas, nós encontramos uma diferença significativa da urina, né, angiotensina 2. Já na angiotensina 1/7, nós encontramos uma diferença significativa tanto, né, na primeira sessão quanto na segunda. Então, houve um aumento significativo na angiotensina 1/7, né, na primeira sessão, e também houve um aumento significativo da angiotensina 1/7 na última sessão no sangue. E, quando o efeito crônico também, né, os valores finais, os valores finais da angiotensina 1/7, né, vamos dizer assim, os voluntários já iniciavam, né, também o exercício com valores significativamente maior do que eles iniciaram na primeira sessão e terminavam também com valores significativamente maior do que terminaram na primeira sessão. E, de novo, né, quando a gente termina a angiotensina 1/7, a gente vê isso mais nitidamente, né? Houve um aumento ativo na primeira sessão, na angiotensina 1/7, na urina. Houve também um aumento significativo, né, da angiotensina, né, na última sessão. E esses indivíduos, quando a gente avaliou a angiotensina 1/7 na urina, iniciavam
né, o protocolo com angiotensina A7 em níveis bem mais altos, sessão, e terminavam também, né, com angiotensina A7 em níveis bem mais altos do que terminaram na primeira sessão de treinamento. Algumas das conclusões que nós chegamos nesse estudo, né, foram que nossos achados indicam, então, que o treinamento de força aumenta significativamente os níveis de angiotensina A7 e angiotensina tanto no plasma quanto na urina, e principalmente na urina, né, e que esses aumentos de angiotensina A7, né, podem contribuir, de repente, para a hipertrofia muscular, possivelmente beneficiando o sistema cardiovascular e também os processos metabólicos, né. E eu aproveito, né, esse encontro que a gente está tendo aqui para agradecer o LabX, que é comandado lá pelo professor Albenar, né, da UFOP, né, eu tenho que agradecer também o de pós-graduação de medicina, né, ao LIM, né, que foi o laboratório onde eu realizei, né, os nossos experimentos também, lá na Faculdade de Medicina, né, eu tenho que agradecer ao Grupo Ânima que eu trabalho, porque eu fiz as coletas de treinamento, né, e agradecer a todos por terem, né, participado dessa minha apresentação, né, e espero, né, que tenha contribuído, né, de alguma maneira para vocês, né, alguma coisa no conhecimento de vocês. E fico aberto, né, para a gente bater um papo e saber se vocês têm alguma pergunta